A cidade de Jerusalém repousava sob o suave brilho do crepúsculo. No alto de seu palácio, o rei Davi se levantou de seu leito e caminhou pelo terraço, contemplando a cidade que tanto amava. Era uma tarde tranquila e o ar estava carregado com o cheiro de jasmim e incenso. O olhar de Davi varreu o horizonte, mas então algo capturou sua atenção de maneira irresistível. No pátio abaixo, uma mulher estava se lavando. Seus movimentos eram graciosos e a água brilhava em sua pele sob a luz do sol poente. Davi ficou imóvel, hipnotizado pela visão. Seu coração bateu mais rápido ao contemplar a beleza dessa mulher, que era incomparável a qualquer outra que ele já tivesse visto. A Bíblia relata esse momento com simplicidade e profundidade. E aconteceu à tardinha que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Segundo livro de Samuel 11:2. Davi, um homem poderoso e acostumado a ter tudo o que desejava, sentiu uma intensa atração por aquela mulher. Seu nome era Batseba. Sem hesitar, o rei tomou uma decisão que mudaria para sempre o curso de muitas vidas. Ele enviou mensageiros para buscar Batseba e trazê-la ao palácio. Imagine os sentimentos de Batseba ao receber a convocação do rei. No início, pode ter havido surpresa e confusão. Por que o rei a chamaria? A ordem era irrecusável, e enquanto ela se preparava para ir ao palácio, uma mistura de ansiedade, medo e curiosidade deve ter passado por sua mente. Ao entrar nos grandiosos corredores do palácio de Davi, o brilho das tochas nas paredes iluminava seu caminho, mas não dissipava as sombras de suas dúvidas. Batseba, uma mulher de honra, estava agora presa em uma rede de poder e desejo que ela não havia tecido. Quando finalmente ficou diante de Davi, ela percebeu a intensidade do olhar dele e a gravidade da situação em que se encontrava. Após o primeiro encontro, uma relação proibida e intensa começou a se formar entre Davi e Batseba. O rei, encantado pela beleza e presença de Batseba, continuou a procurá-la em segredo, alimentando uma paixão que crescia a cada encontro. Batseba, embora inicialmente hesitante, foi atraída pelo poder e carisma de Davi, encontrando-se cada vez mais envolvida na rede de sentimentos e emoções que compartilhavam. Assim, o relacionamento entre eles se aprofundou, marcado por encontros clandestinos e uma ligação que, embora cheia de desejo, carregava consigo o peso da culpa e das consequências inevitáveis de suas ações. Tempos depois, o inevitável aconteceu. A notícia da gravidez de Batseba chegou a Davi como um trovão em um dia claro. O impacto dessa revelação reverberou por todo o palácio, quebrando a serenidade que havia ali. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: "Estou grávida." Segundo livro de Samuel 11:5. Davi, o grande rei de Israel, sentiu o peso de suas ações e a gravidade da situação em que havia se colocado. O escândalo de um filho ilegítimo ameaçava sua reputação e autoridade. Davi sabia que precisava agir rapidamente para evitar a desgraça. Sua mente, sempre estratégica em tempos de guerra, começou a formular um plano para encobrir seu pecado. Urias, o marido de Batseba, ainda estava no campo de batalha, lutando fielmente por Israel. Davi decidiu trazer Urias de volta para casa, esperando que ele passasse a noite com sua esposa, e assim a gravidez pareceria legítima. No entanto, Urias, demonstrando uma integridade que apenas aumentava a culpa de Davi, recusou-se a gozar dos confortos de casa, enquanto seus companheiros estavam em combate. Ele dormiu à porta do palácio, fiel aos seus princípios e ao dever. O plano de Davi havia falhado. A necessidade de encobrir o escândalo levou Davi a medidas mais drásticas e desesperadas.
Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe, o comandante do exército, e entregou-a a Urias, sem que ele soubesse que carregava sua própria sentença de morte. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele para que seja ferido e morra. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículos 14 e 15. A frieza e a calculada crueldade do plano de Davi revelam o quão longe ele estava disposto a ir para esconder seu pecado. Joabe seguiu as ordens do rei e, em uma batalha feroz, Urias foi deixado na linha de frente e caiu, vítima não apenas da guerra, mas das intrigas palacianas e da traição de seu próprio rei. A morte de Urias foi uma mancha negra na consciência de Davi, uma ação que mancharia seu reinado e ecoaria através das gerações. A princípio, parecia que Davi havia conseguido ocultar seu erro, mas as sementes do pecado haviam sido plantadas e suas consequências seriam inevitáveis, revelando uma verdade eterna. O preço do pecado é sempre mais alto do que se espera. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. E continuemos a história. Mais tarde, a tranquilidade do palácio foi interrompida pela chegada do profeta Natã. Ele era conhecido por sua sabedoria e por ser a voz de Deus para o rei Davi. Quando Natã entrou na presença do rei, a atmosfera ficou carregada de uma tensão silenciosa. Davi, que ainda estava envolto na segurança ilusória de seu disfarce, não sabia que estava prestes a ser confrontado com a verdade de seus atos. Natã, com a serenidade de um profeta, começou a contar uma parábola. Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela crescera junto dele e de seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, este deixou de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Samuel, capítulo 12, versículos 1 a 4. A história tocou profundamente Davi. Ele, um pastor antes de ser rei, entendia o valor de uma cordeira e a injustiça de tal ato. A indignação cresceu em seu coração e ele proclamou com fervor que o homem que havia cometido tal ato merecia morrer. Davi, cego pela sua própria justiça, não viu o espelho que Natã havia segurado diante dele. Então, Natã revelou a verdade com palavras cortantes. Então, disse Natã a Davi: Tu és este homem. Samuel 12, 7. O choque foi profundo e imediato. Davi viu, num momento de clareza terrível, a profundidade de seu pecado e a gravidade de suas ações. Ele era o homem rico que havia tomado a única cordeira do pobre, traindo a confiança e abusando de seu poder. A revelação de Natã trouxe à tona as consequências divinas que viriam como resultado. Davi, confrontado pela dura verdade das palavras de Natã, foi consumido por um profundo sentimento de culpa e arrependimento. A máscara de rei poderoso caiu, revelando um homem quebrado diante de Deus. Em um momento de angústia e contrição, Davi clamou ao Senhor, buscando perdão para seus pecados. Suas palavras ecoaram em um lamento sincero. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Salmo 51, versículos de 1 a 2. Esse salmo, uma das mais poderosas expressões de arrependimento na Bíblia, revela a profundidade do remorso de Davi e sua esperança na infinita misericórdia de Deus.
Apesar de seu arrependimento genuíno, as consequências de seus atos foram inevitáveis. Natã, como mensageiro de Deus, deixou claro que o pecado de Davi não ficaria impune. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Samuel 12, versículo 10. Essas palavras proféticas previam um futuro de conflitos e tragédias dentro da própria família de Davi. Os eventos que se seguiram confirmaram a gravidade dessa profecia. A criança concebida na união ilícita entre Davi e Batseba adoeceu gravemente, e apesar das fervorosas orações e jejum de Davi, a criança não sobreviveu. Essa perda foi um golpe devastador para ambos, um lembrete doloroso do preço de seus pecados. A turbulência na casa de Davi não terminou aí. Seus filhos se envolveriam em disputas violentas, resultando em sangue derramado e traições dentro da própria família. A promessa de que a espada nunca se apartaria de sua casa se tornou tragicamente verdadeira, trazendo anos de dor e sofrimento. Enquanto Davi enfrentava essas consequências, Batseba também carregava o peso do passado. Ela viu seu primeiro filho morrer, testemunhou a desintegração da paz na casa real e viveu com o estigma de seu papel na história. No entanto, em meio a essa tormenta, Davi e Batseba buscaram reconstruir suas vidas e encontrar um caminho de redenção através de Deus, cuja misericórdia eles tanto ansiavam. O tempo trouxe a cura, e Davi consolou Batseba com ternura. Em um momento de renovação e esperança, Deus abençoou o casal com um novo filho. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e foi a ela e se deitou com ela, e teve um filho a quem deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, 24. O nascimento de Salomão foi um sinal de graça e redenção divina. Ele não apenas representou a continuação da linhagem de Davi, mas também trouxe uma promessa de paz e prosperidade futura. Salomão cresceu sob os cuidados amorosos de sua mãe e a sabedoria de seu pai. Batseba, moldada pelas experiências de sua vida, desempenhou um papel crucial na educação e formação de seu filho. Sua influência e dedicação foram fundamentais para a preparação de Salomão para o futuro papel como rei de Israel. Quando a velhice de Davi trouxe incertezas sobre a sucessão ao trono, a astúcia e a determinação de Batseba foram postas à prova. Adonias, outro filho de Davi, tentou usurpar o trono, declarando-se rei sem o conhecimento de Davi. Natã, o profeta, viu o perigo iminente e foi até Batseba, alertando-a sobre a situação. Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: Não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e Davi, nosso senhor, não sabe? Vem, pois, agora, e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de teu filho Salomão. Reis, capítulo 1, versículos 11 a 13. Batseba agiu rapidamente. Com coragem e inteligência, ela foi até o rei Davi e lembrou-o de sua promessa de que Salomão seria seu sucessor. Sua persuasão e a intervenção de Natã asseguraram que Davi tomasse medidas imediatas para proclamar Salomão como rei. A influência de Batseba foi decisiva para garantir a ascensão de Salomão ao trono, consolidando a promessa de um reinado de sabedoria e justiça. Sob o reinado de Salomão, Israel atingiu um período de grande prosperidade e paz. Batseba, uma figura central em sua vida, continuou a ser uma presença respeitada e venerada no reino, refletindo a redenção e a restauração que Deus pode trazer, mesmo das circunstâncias mais difíceis. A história de Batseba é uma narrativa complexa que nos oferece lições profundas sobre moralidade, arrependimento e redenção. Batseba, uma mulher envolvida em circunstâncias extraordinárias, viveu momentos de dor,
perda e vergonha, mas também experimentou a graça redentora de Deus. Sua vida é um testemunho do poder do arrependimento genuíno e da possibilidade de transformação, mesmo após grandes falhas. Através de Davi e Batseba, somos lembrados de que nossas ações têm consequências e que o pecado pode trazer grande sofrimento. No entanto, também aprendemos que o arrependimento sincero e a busca por perdão podem levar à restauração e à renovação espiritual. Davi, ao confessar seu pecado e buscar a misericórdia de Deus, nos mostra a importância de reconhecer nossas falhas e voltar nossos corações para Deus em busca de cura. A redenção de Batseba é particularmente poderosa. De uma mulher marcada por um escândalo, ela se torna a mãe de Salomão, o rei mais sábio de Israel. Essa transformação é um lembrete de que Deus pode usar até mesmo nossos erros e as circunstâncias mais difíceis para realizar seus propósitos maiores. Batseba não apenas superou a adversidade, mas também desempenhou um papel vital na continuidade da linhagem real e na história de Israel. Ao refletirmos sobre essa história, somos convidados a considerar como podemos aplicar essas lições em nossas próprias vidas. A história de Batseba nos chama a reconhecer nossas próprias imperfeições, a buscar o perdão com sinceridade e a acreditar na possibilidade de redenção e transformação. Em um mundo repleto de desafios e tentação, a história de Batseba nos encoraja a manter a fé, a buscar a graça de Deus e a confiar que, através do arrependimento e da renovação, podemos encontrar um caminho para a restauração e a paz. Convidamos você a refletir sobre a história de Batseba e a aplicar essas lições em sua vida diária. Que sua jornada espiritual seja enriquecida pela compreensão do poder do arrependimento e da infinita misericórdia de Deus. Ao vivermos essas verdades, podemos transformar nossas vidas e influenciar positivamente aqueles ao nosso redor, assim como Batseba influenciou a história de seu tempo. Que possamos todos buscar a redenção e a graça divina, permitindo que Deus trabalhe em nossos corações para nos moldar à sua imagem. Se você gostou, peço que compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas conheçam a história e os valores da Bíblia. Que juntos possamos espalhar a luz do Evangelho e fazer a diferença em nosso mundo. Obrigado por assistir, abraços e fique com Deus.